Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Pode abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 2. Comecinho do versículo 42. Atos 2, 42. Apenas a primeira parte. Aqui está funcionando hoje, Maico? A projeção? Tá. Aí diz assim na primeira parte: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eu quero falar hoje sobre o valor da doutrina cristã, o quão importante ela é. Nesse trecho do livro de Atos, que segue imediatamente a primeira grande conversão em massa, né, das várias que o livro de Atos vai registrar em algum momento, o apóstolo Pedro tinha acabado de fazer a sua primeira pregação após a descida do Espírito Santo para cumprir as profecias. E naquela pregação, diz o registro bíblico que cerca de 3.000 pessoas se uniram à igreja, foram unidas à igreja, se convertendo e sendo batizadas. Uma igreja que era formada por cerca de 120 pessoas, agora passa 3.000 pessoas de uma hora para outra, né? E nesse trecho, nesses versos que começam aí no versículo 42, Lucas vai dizer como vivia aquela igreja, liderada diretamente pelos apóstolos aí, nesse momento, todos vivos ainda, com exceção de Paulo, né, que vai se converter um pouco mais adiante. Mas eles viviam, e quando Lucas, já alguns anos depois desse fato acontecido, vai registrar isso, a primeira coisa que ele registra é que essa igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, na doutrina apostólica. A palavra doutrina, no nosso tempo, ela, no meio evangélico em geral, ela costuma ter o significado misturado com algumas outras coisas que, na verdade, não são exatamente doutrina, né? Às vezes o costume, a liturgia, o que nós deveríamos chamar corretamente de liturgia, às vezes é chamado de doutrina. Costumes da igreja, né? Certos hábitos também são chamados de doutrina, embora tanto o hábito quanto a liturgia são realmente frutos e derivados da doutrina. A doutrina é um pouco mais ampla, um pouco mais profunda do que os costumes, a liturgia, o jeitão de uma igreja e qualquer coisa nesse sentido. Doutrina, normalmente a palavra doutrina em português é um conjunto de ensinos e declarações. Não é só igrejas ou movimentos religiosos que têm doutrina. Partidos políticos têm sua doutrina. Uma empresa pode ter a sua doutrina, né, o seu regimento ali, suas regras. Isso tudo entra dentro do conceito de doutrina. No entanto, quando a gente fala de cristianismo, a palavra doutrina vai além de um simples conjunto de ensinos, uma declaração doutrinária, né, um documento onde se lista tudo em que cremos. A doutrina, no sentido cristão, ela é a própria palavra de Deus ensinada, ela é a própria verdade, é um sinônimo de verdade. E eu quero passar por alguns textos da Bíblia, mostrando para os irmãos que a doutrina cristã, ela é preciosa, ela é sinônimo de palavra de Deus, então ela não é algo que deva ser relegada
ao estudo teológico formalizado, embora a teologia seja o estudo formalizado, né, sistematizado da doutrina, a doutrina não pode ser deixada exatamente para o estudo teológico formal, nem deixada apenas para o corpo pastoral de uma igreja. E a doutrina, ela está semeada, de qualquer maneira, mesmo que as pessoas não saibam, no dia a dia da vida de um cristão. Mas o interesse e a busca pela doutrina deveria ser de todos os crentes. Então, a minha intenção hoje é mostrar o valor disso. O primeiro texto em que nós vamos, né, já fomos para o primeiro, que eu usei como base para mostrar que a igreja se preocupava com isso, a ponto de citar isso junto com a oração, a comunhão, né, aí no versículo 42 de Atos 2. Mas nós vamos para Deuteronômio 31, verso 30. Nós estamos ali no intervalo, troca de turno, ali, do pessoal do áudio. Deuteronômio 31, 30, que é o último versículo do capítulo 31, e os 2 primeiros do capítulo seguinte, que, na verdade, aí eu acredito que quem dividiu os capítulos fez um serviço ruim aí. Esse versículo 30 do 31 tinha que ser o primeiro do 32. Ele é mais ligado com a parte que vem do que com a parte que foi. Mas essa divisão não é inspirada, né? Nós sabemos disso. Diz assim: então Moisés pronunciou, ou seja, ele vai começar a falar de uma consequência, né? Deveria ser junto com o que vem em seguida. Então Moisés pronunciou integralmente as palavras deste cântico aos ouvidos de toda a congregação de Israel. Aí você muda de capítulo. Ou seja, deveria ser o primeiro versículo do seguinte, né? Aí passa lá, assim, ó, esse é o cântico que Moisés fez, falando pelo Senhor, né? Em nome do Senhor. Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Verso 2. Goteja a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como orvalho, como chuviscos sobre a relva e como gotas de água sobre a erva. Verso 3. Porque proclamarei o nome do Senhor, engrandecei o nosso Deus. Então veja como Deus fala em primeira pessoa por meio de Moisés, né? Ele dizendo, nos 2 primeiros versos do cântico, que a doutrina de Deus seria gotejada sobre o povo. Isso mostra que a doutrina de Deus deve atingir toda a congregação. Deve ser como uma chuva, né? Como um sereno que cai sobre todos. É isso que ele diz. E veja como o texto não faz distinção entre a palavra doutrina e a palavra de Deus. A expressão palavra de Deus. A minha palavra será como chuva, a minha doutrina gotejará. Ele usa como sinônimos, não tem distinção entre palavra de Deus e doutrina. E ela deve cair sobre toda a congregação de Deus ali. Está diretamente também ligado à qualidade da adoração. Veja como ele diz que a doutrina caindo sobre todo o povo como uma chuva. E em seguida ele diz, porque proclamarei o nome do Senhor, engrandecei o Senhor. Engrandecer ao Senhor, louvá-lo, engrandecê-lo, adorá-lo, depende de quanta doutrina está chovendo, né? Isso está ligado com a maneira como nós conhecemos a Deus. Se não conhecemos bem a Deus, nossa adoração pode ficar comprometida, né? A maneira como proclamamos o seu nome pode ficar deficiente. Segundo texto, Jó, capítulo 11, os primeiros 4 versos. Jó 11, os primeiros 4 versos. Nesse momento aqui, Zofar, que é um dos 3 amigos, vai tentar repreender Jó, porque Jó estava dizendo, eu não fiz nada, né? E Zofar vai tentar repreendê-lo, mas ao fazer isso, ele diz para nós o que Jó estava alegando em sua defesa. Ele diz assim, então respondeu Zofar, o Naamatita, porventura
se dará resposta a esse palavrório? Acaso tem razão o tagarela? Ele está chamando Jó de tagarela, né? Será o caso de as tuas parolas fazerem calar os homens? E zombarás tu, sem que ninguém te envergonhe? Pois dizes, ou seja, é o que Jó está dizendo, a minha doutrina é pura, e eu sou limpo aos teus olhos. O fato de Jó, mesmo passando por grande tribulação e prova, continuar dizendo, a minha doutrina é pura, e eu estou limpo aos olhos de Deus, essa integridade moral e doutrinária de Jó, para a época em que ele viveu, incomodava os amigos de Jó, que tinham uma doutrina deficiente. A doutrina deficiente dos amigos de Jó não conseguia compreender a circunstância do sofrimento de Jó acontecer junto com uma doutrina sadia. Ele falou, tem algum problema. Ou Jó crê errado ou ele está em pecado. E eles acusavam Jó disso, mas Jó veio firme nessa defesa. A minha doutrina é pura, e eu estou limpo aos teus olhos, né? Jó insistia nisso, e isso gerou indignação em Zofar. A doutrina sã, como o apóstolo Paulo vai chamar lá na frente, ela causa indignação naqueles que têm uma doutrina deficiente. Não adianta. Se você crê do jeito certo, algumas pessoas serão incomodadas. Foi assim ao longo de toda a história bíblica. Se incomodaram com Noé, se incomodaram com Abel, não é? Desde Abel, a doutrina e a adoração correta provocava indignação em alguns que não tinham uma doutrina boa, então não se achegavam em adoração de forma decente diante de Deus. Deus não aceitava adoração indecente. Então, o primeiro assassinato nasce exatamente de uma pessoa que pensava e sentia como Zofar. Isso acontece. Provérbios, capítulo 4, os 2 primeiros versos. Ouvi, filhos, a instrução do Pai, e estai atentos para conhecerdes o entendimento. Porque vos dou boa doutrina, não deixeis o meu ensino. Esse texto mostra para a gente que existe uma boa doutrina, né? Às vezes, pessoas que tiveram más experiências no passado com falsas igrejas ou movimentos heréticos, seitas, quando Deus, pela sua graça, os livra disso e eles chegam aqui ou em outras igrejas, é muito comum essas pessoas, às vezes, por um tempo, desenvolverem uma aversão a todo tipo de doutrina, né? De tão feridos que estão, falam assim, quer saber? Tudo isso está errado. Não existe nada certo, isso tudo está errado, isso aí é tudo para ganhar dinheiro. Como se o fato dele ter conhecido falsas doutrinas garantisse o entendimento de que não existe nenhuma boa doutrina. Entende? Como ele só conheceu o ouro falso, ele fala, não existe ouro verdadeiro. Entende? Isso não está errado, esse entendimento. A infelicidade de alguns de, por anos, às vezes, terem contato apenas com doutrinas ruins e falsas, não significa que não haja boa doutrina. Há uma boa doutrina, e essa vem direto do Pai, como diz Provérbios. O Pai dá boa doutrina, né? E essa doutrina deve ser protegida e conservada e valorizada pelos seus filhos. Vamos para o Novo Testamento. Mateus capítulo 7, verso 28. É o finalzinho do chamado Sermão do Monte. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina. As palavras de Cristo e a doutrina cristã são a mesma coisa. Terminado Jesus de dizer estas palavras, eles se maravilhavam do quê? Da sua doutrina. Não há distinção entre as palavras de Cristo e a boa doutrina, é a mesma coisa, né? Não tem nenhuma
diferença. E a doutrina cristã boa maravilha as pessoas. Ela deixa as pessoas maravilhadas, especialmente aquelas que estão realmente em busca de Cristo, em busca da verdade. Elas ficam maravilhadas com a doutrina que é de Cristo. Capítulo 16, verso 12, Mateus. Então entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Jesus estava alertando, cuidado com o fermento dos fariseus. A ficha custou cair um pouquinho. Aliás, eu preciso mudar, atualizar a minha gíria, Cair a ficha não faz sentido ali para a Isabela, que está cochilando, nem para o irmão dela, Eles não sabem mais o que significa cair a ficha. O que eu tenho que falar hoje em dia? O que tem um equivalente, caiu a internet, Não completou o upload, Entendeu? Não deu, o download não foi completo, entendeu? Não completou o download. A hora que o download completou, eles falaram, peraí, Jesus não estava falando do fermento biológico ali, ele estava falando da doutrina dos fariseus e saduceus. É com ela que a gente tem que tomar cuidado. E é verdade, existe a boa doutrina, e ela maravilha. Mas existe também uma doutrina perigosa, em que Cristo alertou para tomarmos cuidado com ela. E ela fermenta, ela leveda, ela cresce rápido, como todo fermento, e ela é perigosa para a saúde, Ela é sempre... O perigo nunca são as pessoas em si, mas o que elas creem e o que elas ensinam, O perigo nunca... Quando a gente faz aqui, às vezes, algum alerta à igreja, cita alguns nomes, nunca é pessoal contra a pessoa, mas contra os seus ensinos. Essas pessoas tomaram que se maravilhem um dia com a doutrina de Cristo. João 7,16. (16 e 17) diz assim: respondeu-lhes Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Veja como Jesus liga fazer a vontade de Deus com conhecer a doutrina. Se alguém quiser fazer a vontade daquele que me enviou, conhecerá a respeito da doutrina. Não conhecer a palavra de Deus, não conhecer a doutrina cristã, prejudica fazer a vontade de Deus. Como eu vou fazer a vontade de alguém se eu não conheço essa vontade de forma adequada? Quando eu casei, alguns aí já sabem disso, no primeiro mês de casamento, a gente casou, a gente não tinha sofá. Minha casa não tinha sofá quando a gente casou. No primeiro mês de casado, eu falei, vou fazer uma surpresa, vou lá em Varginha, na Casa Bahia, vou comprar um sofá. Fui lá, escolhi um sofá, fiquei alegre em casa, até tremendo assim de ansiedade de chegar ao sofá para a Cris ficar maravilhada. Um dia ela chegou do trabalho, entrou em casa, deu de cara com o sofá na sala, eu arrumei tudo. Ela odiou o sofá. Até hoje é uma das coisas que ela mais detestou, que a gente já pôs dentro de casa. Ela teve pavor do sofá. Ela nunca sentou naquele sofá. Por quê? Porque eu conhecia bem ela para casar, mas não conhecia toda a sua vontade ainda. Mesmo que a gente tenha intimidade com alguém, conhecer toda a sua vontade leva muito tempo, não é? E com Deus não é diferente. Deus é um ser infinito, muito mais complexo, embora eventualmente simples, do que a Cris. E mesmo assim, para conhecer a sua vontade, eu preciso conhecer o que Ele diz sobre as coisas. Conhecer a palavra de Deus e a doutrina é necessário para fazer a vontade de Deus. Não se faz a vontade de Deus adequadamente sem conhecer
o que ele diz sobre as coisas, sem conhecer a doutrina. Atos 5, 28. Nunca mais comprei mais nada para casa sozinho, né? Atos 5, 28 diz assim, isso aqui são os fariseus quando prenderam os apóstolos e deram lá umas chicotadas nos apóstolos, né? Eles falaram assim, expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome, no nome de Jesus, contudo vocês encheram Jerusalém de vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue de Jesus, o sangue desse homem. Ou seja, até os fariseus disciplinando os apóstolos ali, falaram, olha, a gente já falou para vocês não falarem de Jesus, mas vocês encheram Jerusalém dessa doutrina, porque nem eles entendiam a diferença entre doutrina e o nome de Cristo, a palavra de Cristo, o ensino de Cristo. Doutrina e ensino de Cristo é a mesma coisa, né? Há uma equivalência entre falar em nome de Jesus e ensinar doutrina. É a mesma coisa. Quando se ensina doutrina, está se falando em nome do Senhor. Quando se fala em nome do Senhor, você está ensinando doutrina. Quando nós cantamos num culto, quando representamos um teatro, quando fazemos uma viagem missionária, quando entregamos panfletos, estamos falando de doutrina. Não há distinção entre essas coisas. Efésios capítulo 4, verso 11. 11 a 14. E Ele mesmo, Deus, né, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia dos que induzem ao erro. Ou seja, aqui agora a gente vê que a liderança da igreja é instituída por Deus para prevenir que os crentes estacionem na sua maturação espiritual, né? E não permaneçam meninos para sempre, mas cresçam a ponto de não serem induzidos ou conduzidos por todo erro, por todo vento de doutrina. Vento de doutrina é uma doutrina que não permanece, é uma doutrina falsa. Então, até a nossa função, né, se você é líder de ministério, você não é líder só do seu ministério, você tem uma responsabilidade doutrinária na igreja, de zelar pelo cuidado do que as pessoas vão pensar, vão crer, quando fazerem uso do seu trabalho, do seu ministério, né? Em todos os sentidos. Às vezes as pessoas têm dificuldade de enxergar isso, falam, mas eu trabalho na cozinha, quando tem almoço. O que tem a ver? Tem a ver com doutrina. Tudo tem a ver com doutrina, né? A maneira como servimos, como agimos, o que ensinamos, o que transparecemos, tem a ver. Para ficar mais evidente ainda, 1 Timóteo 4:6, falando agora especificamente aqui da gente, né, do ministério pastoral, o apóstolo é muito claro a esse respeito. Olha, expondo estas coisas, falando para Timóteo, né, como um líder na igreja, como um pastor, serve para toda liderança. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Então, a doutrina não é só para o outro, é para o nosso alimento também. Nós somos alimentados com as palavras da fé e da boa doutrina. A doutrina enriquece o próprio líder, né? E no verso 16... tem cuidado de ti mesmo, Timóteo, e da doutrina. Está vendo? O conselho dele para o líder. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua esses deveres, porque fazendo assim, Satanás, tanto a ti mesmo, salvarás
Satanás não, né? Salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Então, é papel do líder cuidar da sua doutrina. O líder precisa cuidar de si mesmo e da doutrina, porque ele é sempre aquele que conduz, né? O rebanho ou uma parte do rebanho que colabora nessa tarefa. Então, lembra lá de Moisés, que o conselho de Jetro falou, olha, põe chefes de 100, chefes de 50. Esses homens não podiam ser qualquer uns. Tinha que ser gente que cuidava de si e da doutrina. Senão daria zebra, né? Na segunda de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 2 e 3. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Paulo aqui agora faz de novo sinônimo entre pregar a palavra e corrigir, repreender, exortar, consolar pela doutrina. Pregar a palavra e usar a doutrina para corrigir, repreender, exortar, edificar é a mesma coisa também, né? E como ela é necessária para a manutenção da nossa fé, né? Ela é necessária para a manutenção da nossa fé, porque nós já vivemos esse tempo. Como eu disse, então, o mundo é cheio de Zofar. Eles não suportam mais a sã doutrina. Eles se cercam dos mestres que dizem o que eles dizem que querem ouvir, né? Olha, na China, igrejas cristãs, tanto católicas quanto protestantes, as oficiais, pelo menos, né? Elas podem existir, mas o sermão, o pastor tem que enviar o sermão um número de dias lá, estabelecido pelo governo, antes para o órgão do governo, que vai ler o sermão e falar, esse pode ser pregado. É assim. Se o governo falar, esse não pode ser pregado, ele não prega nas igrejas oficiais. Por isso que muitos crentes na China não frequentam as igrejas oficiais, frequentam as igrejas clandestinas, que são fora do sistema oficial do governo, para que o pastor tenha liberdade de falar o que quiser falar, né? Pregar o que acha que deve ser pregado. Porque hoje as pessoas querem dizer para a gente o que pode ser pregado e o que não pode ser pregado. Não está aí cheio de gente tentando fazer projeto de lei, tentando reescrever a Bíblia, dizendo isso na Bíblia não pode mais ser pregado, isso na Bíblia não pode ser mais entendido assim. Exatamente, as pessoas estão vivendo, nós estamos vivendo esse tempo, as pessoas se cercam de mestres segundo seus próprios desejos. É uma coceira no ouvido para ouvir aquilo que quer ouvir. Nós não podemos ser assim. 2 de João, versículos 9 e 10. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Esse é um dos versos mais diretos e duros, né? Todo aquele que vai além da doutrina, que extrapola ela e que não permanece na doutrina de Cristo, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Como alguém pode ler esse versículo da Escritura e dizer doutrina não é algo importante, é coisa de pastor, é coisa de seminário? Não é, não. Se a Bíblia toda, se você crê que a Bíblia foi escrita para todos os crentes, e esse é um pilar da reforma protestante, né? Você tem que entender que toda doutrina é para todos os crentes. Porque a Bíblia é a doutrina. Não é? Não tem doutrina que é só para pastor. Se toda doutrina boa está na Bíblia, e a Bíblia é para todo crente, toda doutrina boa é para todo crente. Não é? Porque quem não permanece na doutrina, não tem Deus. Não estou falando conhecer formalmente, teologicamente, né? Mas a pessoa tem que desejar conhecer as doutrinas de Deus.
Apocalipse, capítulo 2, verso 12. 12 a 16, que é a igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo cometeu esse pecado. Na verdade, outras igrejas também cometeram. Eu estou pegando a de Pérgamo porque é a mais evidente nisso. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Espada afiada de 2 gumes, o autor de Hebreus já tinha ensinado para a gente, é uma das maneiras como a Bíblia fala de si mesma, né? Então, ele está falando, assim diz aquele que é o autor da Bíblia. É isso que ele está dizendo ali. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Portanto, eram crentes verdadeiros vivendo num lugar cheio de satanista. Certo? Como nós aqui no nosso dia a dia. Nós vivemos crentes verdadeiros no meio de um monte satanista, mesmo que esse monte satanista não saiba disso, né? Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti, ou seja, era uma igreja de crentes sinceros, não é que não eram, só que Cristo estava chateado com isso. Ó. Tenho contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, tem também os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, ou seja, tolerar uma doutrina espúria é motivo para arrependimento. Se é motivo para arrependimento, é o quê? Pecado. Uma igreja de crentes sinceros. Arrepende-te, senão venho a ti sem demora e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Isso não significa que, eventualmente, um irmão tem uma opinião diferente sobre um assunto de segunda grandeza, né? Algum pensamento que não é vertebral na fé, né? Eu acredito que Jesus volta no meio da grande tribulação, eu creio que volta depois. Não é o fato de a gente pensar nas coisas, mas sustentar uma doutrina herege é algo muito sério. Está vendo? Numa igreja de crentes verdadeiros. Mas, para finalizar, eu quero finalizar com 2 de Timóteo 2:2, que é um texto muito conhecido da gente aqui. 2 de Timóteo 2:2. Normalmente, nós usamos esse verso para falar apenas do fluxo do discipulado natural, né? E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Foi o que Paulo falou para Timóteo. Essa expressão, o que ela significa? E o que de minha parte ouviste? O que é o quê? O que Timóteo ouviu? Timóteo ouviu o Evangelho, a doutrina cristã em geral. É isso que ele está dizendo. E a doutrina que da minha parte ouviste, né, que ele chama ali de o que. Esse o que é importante porque ele é a doutrina. E Timóteo ouviu essa doutrina da parte de Paulo. Ele diz, da minha parte. Ele faz questão de dizer isso, porque já tinha muita gente falando de doutrina. Não era só Paulo mais essa época aqui. Essa é a última carta que Paulo escreveu na vida. Paulo já está bem próximo ali do seu martírio, e já tinha muitos falsos mestres. Ele já passou, todas as cartas de Paulo têm alertas contra falsos mestres. Então ele diz, e o evangelho que você ouviu de mim, porque eu sou um apóstolo, eu tenho autoridade para dizer qual é a doutrina. Ele está invocando a autoridade apostólica dele. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, essas testemunhas são os outros pastores que Paulo formou junto com Timóteo, não foi o único, né? Isso mesmo transmite, ou seja, a doutrina existe para quê? Para ser transmitida
A qualquer um? De qualquer forma? Não. Há homens fiéis e também idôneos para também instruir a outros. Veja que Paulo, que durante essa carta já tinha dito a Timóteo que estava tranquilo, porque sabia que dessa vez Deus não daria livramento, ele sabia que ia morrer. Em todas as outras cartas ele diz, estou tranquilo, sei que Deus vai dar o livramento, né? Dessa vez ele falou, não, eu já estou sendo entregue como libação ao Senhor. Está próximo aqui o meu tempo, né? Mas fique tranquilo, Timóteo, só traga a minha capa aí, meus livros, chama aí quem mais quiser vir com você. Se você conseguir achar aí o colega Marcos, traz ele aí, quero ele aqui comigo nesses últimos dias. Ele sabia disso. Se você é um homem já relativamente idoso, com algumas doenças, preso num calabouço romano dessa época, sabendo que vai morrer, com a sentença de morte já decretada, você não teria outras preocupações, não? Mas Paulo só tem uma preocupação: como as próximas gerações receberão a doutrina. Essa é a preocupação dele. Como ele não tem medo do futuro da igreja. Paulo sabia bem que as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Certo? Mas ele tem um cuidado pastoral. A preocupação dele não é se a igreja terá bons músicos, se a igreja terá bons templos, é se a igreja vai ter boa doutrina. Vai ter homens fiéis e idôneos. Vai continuar tendo homens fiéis e idôneos. Vai continuar transmitindo a doutrina. Essa é a preocupação dele no final. Isso é lindo, não é? Não é maravilhoso? Depois de percorrer a Bíblia vendo isso, eu acho que fica mais que evidente de que doutrina é para todos nós, é importantíssimo, tem a ver com a qualidade da nossa fé, da nossa adoração, do nosso ministério, da nossa relação com Deus. Então, mesmo que você não tenha uma vocação direta, né, um chamado direto para um ministério tecnicamente teológico, né, pastoral, missionário, professor, mas é para todos nós. Deveríamos amar a palavra de Deus e as suas doutrinas e sermos amantes delas em todo o tempo. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Deus, por todos esses textos que nós lemos. Oh, quão preciosos eles são. E quantas vezes, Senhor Deus, a Tua palavra nos instrui a tomar cuidado com isso e a valorizar isso. E nós somos gratos porque participamos de uma comunidade assim. Sabemos que nós ainda não somos perfeitos como gostaríamos de ser, mas somos sinceros, ó Deus, e pedimos ao Senhor que nos aperfeiçoe nisso e nos ajude a continuar crescendo no conhecimento do Senhor, para que o Senhor seja glorificado em todas as coisas. Queremos fazer a Tua vontade. Então ensina-nos os Teus decretos, como diria o salmista no Salmo 119. Em nome de Jesus, amém.